Antes que qualquer palavra seja dita, imagine a poeira subindo sobre milhares de pés cansados. O som ritmado das sandálias ecoando como um coração prestes a explodir. A estrada de Cafarnaum para Jerusalém não é apenas um caminho físico, é uma subida onde expectativas humanas e propósito divino entram em rota de colisão. No meio da multidão, caminha Jesus Cristo, não elevado em um trono, não carregado por guardas, mas envolto em silêncio. Enquanto o povo fala de poder, revolução e glória nacional, ele enxerga algo mais profundo: corações inflamados pelo desejo errado. Cada conversa sobre libertação romana soa como um eco distorcido das Escrituras. O Messias que eles esperam não é o Messias que Deus enviou, e é exatamente nesse contraste que a tensão cresce. Algo está prestes a acontecer, algo que vai expor não apenas o pecado de um sistema religioso, mas a fragilidade da fé humana quando ela é misturada com ambição. Jerusalém surge no horizonte, e com ela, não apenas os muros do templo, mas o palco de um confronto que redefinirá para sempre o significado de adoração. O caminho de Cafarnaum a Jerusalém não é apenas uma subida geográfica, é uma ascensão de tensão espiritual. O ar está denso com o cheiro da poeira e o som rítmico de milhares de sandálias batendo contra a terra batida. Jesus caminha entre eles, mas não como um rei em um palanque. Ele é uma presença silenciosa, um observador cujo olhar atravessa a euforia superficial da multidão. O povo fala com as mãos, gesticula com paixão sobre a libertação romana, sobre o Messias que João Batista anunciou, mas seus olhos brilham com o fogo errado, o fogo do poder político, não da purificação da alma. Jesus escuta o eco das profecias sendo distorcido em cada esquina da estrada. Ele se aproxima de um grupo e sua voz calma, mas com uma autoridade que faz o barulho cessar, começa a desenrolar as Escrituras. Ele não fala de exércitos, mas de sacrifício. Não de tronos de ouro, mas de corações de carne. A decepção que ele vê no horizonte daquelas pessoas dói mais nele do que o cansaço da viagem. Ele tenta despertar neles um estudo acurado, uma sede pela verdade que vai além do rito, mas a maioria está embriagada com a ideia de uma grandeza nacional que as Escrituras nunca prometeram daquela forma. João 2, 12, 13 ressoa como o compasso de uma contagem regressiva para o confronto que mudará o destino do templo. À medida que os muros de Jerusalém surgem no horizonte, o fervor religioso se transforma em um frenesi comercial. O que deveria ser o resgate da alma, conforme prescrito em Êxodo 30, 12 a 16, tornou-se uma transação fria e calculista. O som das harpas e dos salmos é abafado pelo balido desesperado de ovelhas, o mugido de bois e o bater constante de moedas sobre mesas de madeira pesada. O pátio exterior, o lugar onde os gentios deveriam encontrar um espaço de oração, tornou-se um mercado barulhento e caótico. Jesus entra neste ambiente e seus olhos, antes cheios de uma compaixão didática na estrada, agora refletem uma tristeza profunda que começa a se transformar em uma indignação santa. Ele observa o suor dos pobres que viajam de terras distantes apenas para serem extorquidos por cambistas de olhares astutos. O ciclo do santuário, a moeda que deveria representar a santidade e a manutenção da casa de Deus, é agora o símbolo da ganância sacerdotal. Cada moeda que cai no cofre tem o peso da fraude. Cada animal vendido a preços exorbitantes é uma barreira colocada entre o pecador e o seu Criador. O ambiente está carregado com o cheiro de esterco e o odor metálico do dinheiro, uma atmosfera que sufoca o Espírito Santo e transforma a adoração em um negócio lucrativo e desonroso. O ar dentro do pátio do templo é pesado, saturado por uma fumaça que não vem do altar do holocausto, mas do hálito quente de animais confinados e do suor de homens obcecados pelo lucro. O som é uma cacofonia que fere a alma. O estalar de chicotes, o mugir baixo e cansado dos bois, o balir estridente das ovelhas e o bater rítmico e metálico das moedas
que saltam nas mesas de troca. No centro dessa feira de vaidades, o rosto de um pai de família, vindo de terras distantes com os pés calejados pela viagem, reflete o desespero de quem é forçado a pagar um preço exorbitante para não voltar para casa sob a maldição do pecado. Ele olha para os sacerdotes, mas não vê neles o reflexo da misericórdia divina. Vê apenas homens de túnicas imaculadas, cujos olhos brilham com a divisão do proveito sujo. O templo, que deveria ser o portal do céu, tornou-se uma barreira intransponível, onde a bênção de Deus é vendida ao maior lance e o ato de devoção é transformado em uma mercadoria fria e calculada. A contradição é gritante e dolorosa. De um lado, o orgulho judaico que repudia qualquer palavra contra a santidade do templo como uma blasfêmia mortal. Do outro, uma total cegueira espiritual que permite que o amor do dinheiro desfaça todos os escrúpulos e apague a presença do Altíssimo. O pensamento volta séculos atrás, quando a terra tremeu e o Senhor descera sobre o monte Sinai. Naquele dia, a ordem era clara e terrível. Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Conforme relata Êxodo 19, 12 e 13. A lição era de uma reverência absoluta. Onde Deus se manifesta, o lugar é santo. Nem animal, nem homem poderia violar o limite da presença divina sem sofrer as consequências. Aquela santidade que exigia que Moisés tirasse as sandálias e que o povo se purificasse por dias, foi agora completamente esquecida na luta pelo ganho. A presença de Deus, que antes consagrava o lugar, foi trocada pela presença da avareza. As dependências que deveriam ser tratadas com o temor do Sinai, agora são pisoteadas pelo descaso. Jesus sente o peso dessa profanação. O zelo pela casa de seu pai arde em seu peito como um fogo consumidor. Os representantes de Deus tornaram-se as muralhas que impediam o povo de alcançar o céu. Os sacerdotes, cujas vestes deveriam exalar o aroma da intercessão, cheiravam agora a avareza que lhes endurecera o coração. Eles deveriam ser os primeiros a estender a mão ao necessitado, mas transformaram a fé em um pedágio impiedoso. Quando Jesus penetra no templo, ele não vê apenas uma multidão. Ele abrange toda a tragédia de uma religião que perdeu a alma. Seu olhar captura a transação desonesta no momento exato em que a moeda cai na palma da mão do cambista. Ele vê a aflição do pobre que treme de medo, acreditando que sem aquele derramamento de sangue comprado a preço de ouro, não haverá perdão para seus pecados. Cristo compreende que é necessário agir. Ele observa as cerimônias vazias, o sangue correndo sem que ninguém entenda o sentido. Ali, no meio deles, não reconhecido nem honrado, está aquele a quem cada cordeiro prefigurava. Parado nos degraus do pátio, a figura de Cristo se agiganta em uma autoridade silenciosa. Seu olhar profético não se limita àquela tarde em Jerusalém. Ele atravessa os séculos, vendo gerações futuras, onde o amor de Deus continuaria sendo ocultado e sua graça transformada em negócio. Ao contemplar esse panorama de injustiça contínua, sua fisionomia se transforma. A mansidão do Galileu dá lugar a uma indignação santa, uma autoridade que emana de sua própria divindade. Lentamente, o barulho da feira começa a baixar. Um a um, os olhares são atraídos para ele, por uma força irresistível. O tumulto morre subitamente. O silêncio pesa sobre os ombros de cada homem presente como o ar antes de um grande julgamento. Um sentimento de respeito misturado a um temor ancestral apodera-se da assembleia. É como se as paredes de pedra do templo tivessem desaparecido e cada alma estivesse ali, nua, citada perante o tribunal do próprio Deus. Ao olharem para Jesus, eles não veem mais apenas o carpinteiro de Nazaré. A divindade começa a irradiar através do invólucro humano com tamanha intensidade que a visão se torna quase insuportável. A voz de Cristo rompe o silêncio, clara e retumbante. Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda.
João 2,16 não é apenas uma ordem, é o decreto de um filho retomando a propriedade que lhe pertence. Jesus desce os degraus e em suas mãos ergue um simples açoite de cordéis. Aquele objeto assume o aspecto terrível de uma espada flamejante. Com um zelo nunca dantes manifestado, ele derruba as mesas dos cambistas. O ouro e a prata rolam pelo chão de mármore. Ninguém ousa questionar sua autoridade. Ninguém se abaixa para recolher o lucro. Oficiais, sacerdotes e mercadores fogem precipitadamente, desejando apenas escapar da condenação de sua presença. O pátio, antes um formigueiro de atividade, é percorrido por uma onda de terror místico. Gritos escapam de lábios desmaiados e rostos pálidos que se sentem ofuscados pelo brilho da divindade. Até mesmo os discípulos tremem, lembrando-se das Escrituras. O zelo da tua casa me devorou. Salmos 69, 9. Sobre a cena de confusão baixa uma solenidade profunda. A mesma presença do Senhor que outrora santificara o Monte Sinai, torna agora sagrado o templo erigido em sua honra. Jesus anunciou sua missão de lavar a alma da contaminação do pecado. Ele é aquele de quem Malaquias 3:1-3 profetizou. O mensageiro que vem como o fogo do ourives, não para destruir, mas para refinar. Nesta batalha pela pureza da alma, o homem descobre sua incapacidade. Nenhum esforço humano pode expulsar a turba má que tomou posse do coração. Somente Cristo possui a autoridade para reclamar esse território. Contudo, ele não arromba a porta da alma. Ele aguarda o som do ferrolho sendo puxado por dentro. Eis que estou à porta, e bato. Apocalipse 3:20. Sob sua presença, o que era um mercado de ambições, torna-se uma morada de Deus em espírito. Que mudança profunda e celestial se operara. Onde antes havia o barulho do comércio, agora reinava uma atmosfera de paz sobrenatural. Jesus, cujos olhos eram agora fontes de amor, dirigia-se aos pobres e enfermos que ficaram para trás. Não temas, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Para isso vim ao mundo. O pátio transformara-se em um hospital de milagres. Jesus inclinava-se para os sofredores, dedicando a cada um uma atenção absoluta. Lábios mudos abriam-se em hinos de louvor. Olhos cegos contemplavam o rosto de seu restaurador. Enquanto isso, os sacerdotes, movidos por um ódio visceral e ciúme, retornavam para questionar sua autoridade. Jesus lhes respondeu com o enigma de João 2,19. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele falava da destruição do templo de seu próprio corpo, um crime que eles já planejavam. Eles se fecharam na estrutura de pedra, cegos para o fato de que o verdadeiro templo estava diante deles. Jesus sabia que suas palavras seriam distorcidas, mas elas foram proferidas por amor aos que haviam de crer. Após a ressurreição, o sentido brilharia como o sol. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Cada cordeiro sacrificado era apenas uma sombra de sua morte redentora. Quando a realidade ocupou o lugar do símbolo, o sistema ritual cessou. Ao condenarem Jesus, os judeus destruíram virtualmente seu próprio templo. No Calvário, o véu se rasgaria, provando que o sacrifício final fora feito. Jesus sairia vitorioso do sepulcro, despojando os principados e potestades. Colossenses 2,15. Ele tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo, o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Hebreus 4:14-16. O templo de pedras caiu, mas o santuário da alma, defendido por Cristo, permanece como o lugar onde o humano e o divino se encontram em perfeita e eterna reconciliação. E agora, diante de tudo que foi revelado, a pergunta não ecoa apenas na história. Ela atravessa a tela e alcança o coração de quem escuta. Que tipo de templo estamos oferecendo hoje? Se esta mensagem falou com você, se alguma palavra confrontou, curou ou despertou algo aí dentro,
Não deixe esse momento se perder no silêncio. Demonstre isso agora. Seu like não é apenas um clique, é um sinal de que essa verdade precisa continuar sendo anunciada. Ao se inscrever no canal, você não está apenas acompanhando vídeos, você está caminhando conosco por histórias que expõem, restauram e apontam para aquilo que é eterno. Ative o sino para não perder os próximos capítulos, porque o que ainda vamos revelar aprofunda ainda mais essa jornada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por permanecer até o final, por valorizar conteúdo que edifica e por fazer parte dessa comunidade. Que a paz, a reflexão e a verdade caminhem com você. Nos vemos no próximo vídeo.